Semana 1 do PET 4, nós vamos fazer a correção agora. São poucas atividades, mas a reflexão é interessante. São praticamente 2 atividades apenas da semana 1 do PET 4, terceiro ano. E nós tivemos uma reflexão, parecia um pouco do contexto da filosofia medieval, mas é para retomar nesse aspecto da identidade da filosofia a relação entre fé e razão, que basicamente foi na filosofia medieval, na Idade Média, que ficou um pouco mais evidente, porque sempre, em contextos anteriores, sempre fé e razão são elementos conciliáveis e até mesmo intrínsecos ao ser humano, que não tem como contrapor, né? Mas no período da Idade Média para cá, a fé e razão sempre tiveram conflitos muito grandes, a igreja na representação da fé, mas se for olhar nesse aspecto do senso comum, porque no aspecto mais profundo, fé e razão estão sempre se relacionando. Tem alguns elementos práticos que se tornam mais contraditórios. Aqui nós tivemos no século XX a carta encíclica de João Paulo II, Fiat et Ratio, fé e razão, que ele faz uma exortação pedindo para que os professores ou aqueles que são os filósofos pudessem sempre ter essa perspectiva de refletir a fé de um modo mais conciliatório, né? Então aqui na primeira nós temos como resposta aquilo que a gente conclui do trecho ali que relata de fé e razão, a letra A, porque fé e a razão, apesar que são distintas, cada um com as suas características, não contradiz uma outra, elas se completam, né? Aí a gente pode ver os absurdos das outras, né? Fé é um exercício de... A razão em relação à fé é um exercício de vaidade humana, nada a ver, né? A terceira lá no texto, São Tomás, o conhecimento humano que procede da capacidade natural da razão humana e cujo resultado é a filosofia, e não a fé. A letra D, a razão tem a função de desvalorizar a fé? Também, tanto a B como a D tem um discurso, uma narrativa um pouco infantil, né, de desconsiderar uma e outra. E não é nessa perspectiva. A 2, retomando o texto mesmo, aí já é uma questão dissertativa. Ela tem de um aspecto interpretativo pessoal, mas eu vou apontar alguns elementos aqui que ajudam a gente a ampliar o debate, o discurso nesse sentido, né? De uma fala do João Paulo II, que continua a refletir esse contexto da importância da filosofia e aponta a urgência de refletirmos aí sobre o agir humano no mundo, né? A necessidade de revermos nossos conceitos nas relações humanas. Aí para a gente redigir um texto nesse sentido, para fazer uma reformulação da ética hoje, né? Por quê? Porque o século XX e o XXI encontra em compensação, até mesmo em consequência daquilo que vem o avanço da ciência e da idade moderna. Então é um século muito contraditório, são 2 séculos contraditórios, porque o avanço da tecnologia e o avanço da ciência causaram guerras e muitos sofrimentos. E é contraditório, porque teria que ser ao contrário. Apesar que a gente for ver, há grandes evoluções em relação à saúde pública, em vários elementos, mas ainda é contraditório em muitas questões de diferenças sociais, né? Aí nós temos aí, o século XX e XXI, muitas guerras, desigualdades sociais, muitas doenças, o capitalismo selvagem também, excludente, né? E principalmente agora o nosso capitalismo rentista, né? Financeiro, pior ainda.
e o desmatamento que a gente percebe, né? Então, o que seria essa reformulação da ética, né? A gente tem que pensar a ética que ela é o princípio de vida, de cuidado do planeta, né? O nosso ethos, nosso mundo, em todo sentido, né? Não somente físico. É a relação com o mundo, com o outro, conosco mesmo, com o transcendente. Então, reformular a ética é refazer e repensar a nossa relação com o mundo. Então, uma coisa que a gente faz hoje tem um impacto muito grande. Eu coloquei aqui esses dois livros, né? O Leonardo Boff é um pensador, já está bem idoso já, né? Já passou dos seus 70 anos. Leonardo Boff, ele nos anos 70, 80 principalmente, eu sou da geração aí que começou a ler muito Leonardo Boff nos anos 90. Eu era fã do Leonardo Boff, sou ainda fã, né? Mas no contexto da época, fazia coleção de livros, de artigos, tudo que era o Leonardo Boff, porque ele era também um autor proibido, né? Porque se a gente for ver, é até engraçado ver isso, proibido porque ele era, vamos dizer, como se diz hoje, progressista, uma pessoa muito, né? Seria tipo de um conceito aí do senso comum de esquerda, né? Mas é uma pessoa que tem aqui esses livros já tem uma importância grande nessa questão do cuidado do mundo, mas é um autor que a juventude mais reflexiva gostava muito de pegar como referência, né? Porque ele é um dos idealizadores, contribuidores para a teologia da libertação, que depois, de certa forma, entre aspas, foi eliminada pela própria igreja, né? Então a gente vai vendo essas contradições da sociedade, vendo como que há uma ala ainda conservadora, nós estamos ainda num mundo que a hipocrisia, o conservadorismo, ele tende a fazer essas exclusões de pessoas, de sociedade, e que depois tem consequências muito terríveis nas guerras, na pobreza, no aumento da pobreza, né? Então é um autor importante para a gente pensar e refletir sobre o cuidado com as minorias, o cuidado com realmente esses elementos que perpassam uma ética hoje. Ética não é você ser uma pessoa certinha, mas a questão da palavrinha é muito importante aí, esse verbo cuidar, né? Então, saber cuidar é ter essa visão de mundo que hoje nós temos que ter. Nesse período de pandemia, agora você está percebendo o impacto disso, né? Uma coisa que alguém faz interfere, não só politicamente, economicamente. Nós estamos nesse período de doença, que não é somente uma doença biológica, mas política também, que influenciou nesse avanço dela, né? Então, reformular a ética é repensar o nosso modo de ver o mundo de forma ao saber cuidar do mundo, porque nós somos seres de relação. Não adianta eu dizer, eu vou jogar esse lixo na rua, não tem problema, né? Essa semana mesmo eu vi um sujeito perto da casa dele jogando sacos de lixo, assim, num terreno baldio e perto da casa dele. Eu fiquei assim, mas será que ele não vai perceber que ele vai gerar mosquito, situações na casa dele? Então, se faz isso, imagina longe da casa, né? Se faz perto. Então, as reações que nós temos de saber cuidar das plantas, dos animais, saber cuidar de nós, nas relações, é algo que, em pleno século XXI, a gente poderia dizer que tem muito que caminhar, muito que evoluir, porque essa relação ética de cuidado com o mundo, ainda nós temos muito que realmente amadurecer. Somos ainda muito criança nesse sentido, né? Então, são duas questões simples, em certo contexto, mas muito profundas, para relacionar a fé e a razão e
desculpa, e o nosso contexto atual. Então, terminamos aqui a nossa semana 1 do PET. Até a próxima aula. Um abraço.